Senhores, uma boa tarde. Bem-vindos de novo ao Unimed em Pauta. Estamos hoje aqui com o Dr. Gustavo Ribeiro de Oliveira, que além de várias formações e hoje de vários cargos aí no sistema Unimed, também é meu médico gastroenterologista, então eu já o conheço há bastante tempo, né, doutor? Já curou as minhas gastrites aqui, os problemas que eu faço, eu sempre vou lá para curar minhas gastrites e refluxos, né? E o doutor Gustavo, que tem formação, né, em medicina em Ribeirão Preto mesmo, né? Presidente da Unimed Ribeirão também especialização em cirurgia do aparelho digestivo e formação com MBA, né, em pós-graduação na Fundação Unimed. E dentre os cargos de presidente da Unimed Ribeirão Preto, doutor Gustavo, muito obrigado pela participação. É uma honra imensa a gente estar conversando com o senhor e com a Unimed Ribeirão Preto, né, que é a porta de entrada aqui da Axis, do INEPAD, no sistema Unimed, nosso primeiro cliente. Temos um carinho muito especial aí pela Unimed, pela diretoria, né, e eu queria então iniciar pedindo para que o senhor se apresente a formação principalmente médica, né, um pouquinho aí do histórico, das experiências, e também o histórico no sistema Unimed, né, com as diretorias, os cargos, etc. Muito obrigado, doutor. Eduardo, é um prazer estar participando do programa Unimed em Pauta e fico feliz aí com o convite. Para a Unimed Ribeirão Preto isso é muito importante, né, poder transmitir um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui no nosso dia a dia, com a ideia de poder contribuir, né, nesse relacionamento e troca de informações com outras Unimeds, né, isso para nós é muito importante. Então eu agradeço essa oportunidade, espero poder colaborar aí bastante com esse bate-papo que nós vamos ter de agora em diante, né? Como você falou, minha formação médica, formei aqui na USP de Ribeirão Preto, em 95, e até hoje sou muito dedicado à minha área médica. Apesar de estar na gestão, eu continuo exercendo bastante a medicina ainda, que eu entendi que era um ponto muito importante, como gestor de um sistema Unimed, uma cooperativa, não perder a visão do lado do médico. Então, hoje eu entendo que eu consigo enxergar os dois lados, da gestão e do médico, né? Então, desde 95, quando me formei, fiz 5 anos de especialização, né, com foco em cirurgia do aparelho digestivo, e continuo atuando até hoje, né? Eu gosto demais da área da medicina, e é uma coisa que foi tão difícil entrar na faculdade, foi tão difícil, tudo é difícil, né? Então não tinha por que abandonar o lado médico, né? Apesar de gostar demais do lado da gestão também. E diretamente a parte de gestão, na parte eu comecei a ter um contato mais íntimo de 2015 a 2018, quando eu participei do conselho de administração daquele mandato, né? O Dr. Álvaro Twitch era o presidente, então presidente da Unimed, e depois surgiu a oportunidade em 2018, né, de assumir a presidência daqui da Unimed Ribeirão Preto, e agora estamos iniciando o segundo mandato, né, que começou no mês passado, um mandato de mais 3 anos que se encerra em 2021. Né? Então, é uma nova visão, para mim está sendo muito interessante, estou vivenciando esse lado da gestão e espero poder estar contribuindo aí, nós vamos conversar um pouquinho hoje do que foi feito, contribuindo para o sistema e para a cooperativa de Ribeirão Preto. Né? Acho que seria um breve resumo, seria isso. Em termos de formação, como você falou, fiz um curso de MBA de Gestão de Negócios e Saúde, que foi a formação oficial, né, que foi no início desse mandato, foi quando eu terminei esse curso. Muito bem, doutor, eu conheço bem a gestão aí, né? A gente, como eu falei, é muito próximo da Unimed de Ribeirão Preto, e eu sei da grande mudança que eu enxergo, assim, né, do mandato do senhor, que foi muito positiva, foi mais a linha de ter feito uma profissionalização na gestão, né, no sentido de ter uma camada ali de profissionais que até se evita um pouquinho daquela questão de ter a rotatividade da diretoria e mudar, né, ter uma mudança muito brusca ali na gestão e tal. A gente já conversou uma vez sobre isso e eu achei fantástico. Gostaria de o senhor contar um pouquinho desse processo todo, como é que foi, porque eu vejo muitas Unimedes que estão buscando, né, estão tendo essa vontade de ter essa profissionalização, e como vocês passaram isso aí, estão passando, na verdade, eu acho que era legal você discorrer um pouquinho sobre isso também, doutor. Quando nós iniciamos a gestão, já foi ter uma proposta antes de iniciarmos, né? A visão que as pessoas que são transitórias, como eu, estou transitoriamente no cargo de presidente,
eu vejo como algo não muito positivo a troca, né, essas trocas que são sucessivas, que são naturais, pelos próprios estatutos, né, se troca, no caso meu, necessariamente daqui 3 anos eu vou precisar sair da presidência, vão entrar outras pessoas, e independente da qualidade dessas pessoas que estão na gestão, né, essas trocas frequentes acabam muitas vezes deixando de ter uma continuidade no trabalho. Então a visão que nós tivemos era que as pessoas que são permanentes, elas deveriam estar, vamos dizer, com mais alçada, com mais autonomia, para não ter oscilação no andamento dos projetos quando se troca as diretorias que são cargos eletivos, né? Com isso, nós fizemos uma reforma no estatuto, então isso aí nós pusemos no papel, né? Reformamos o estatuto, levamos para a Assembleia e nós reduzimos os diretores médicos. Na verdade, se fosse para o lado da tendência política, seria aumentar os cargos de médicos, aumentar os cargos de confiança, os eletivos, mas nós caminhamos ao contrário. Através da profissionalização, reduzimos o cargo dos médicos, que eram 4 diretores, reduzimos para 3, e inserimos um diretor não médico, né, que hoje é ocupado pelo Júlio Paim, que acabou se tornando o CEO da empresa, né. Nós também entregamos essa função, esse cargo para ele, né, para uma promoção. Então hoje nós temos um CEO, que é um diretor, e tem 3 cargos médicos na diretoria. Então essa seria, vamos dizer, na questão do organograma, na parte de cima. Mas nós fizemos isso também na parte, pensando na gerência, na parte de coordenações, todos os setores nós temos uma preocupação de profissionalizar. Então eu vou dar um exemplo. Tinha uma área aqui, por exemplo, o marketing, por exemplo. Quem ocupava uma função no marketing era uma pessoa boa, que estava lá há muitos anos, né, mas não tinha especialização, não tinha formação. Estava entregando, mas não tinha especialização nessa área. A hora que você substitui e põe uma pessoa que ela tem a expertise, né, acaba tendo uma entrega maior, naturalmente, né, porque já é natural da formação da pessoa. Então nós tivemos uma preocupação em todas as áreas de fazer essa checagem. Aquelas pessoas estavam lá como cargos de confiança há muitos anos, que é uma coisa comum nas Unimedes, ou se estavam lá porque realmente tinham a formação e a parte técnica bem hipertrofiada, bem desenvolvida a ponto de assumir compromissos grandes. Então nós fizemos isso em vários setores, né? Setor de compra, setor de marketing, setor de RH. As pessoas, nós tivemos que fazer uma checagem fina em todos os setores, e então nós acabamos tendo várias substituições de pessoas com o objetivo de melhorar os recursos humanos. E isso deu resultados assim, bem significativos. Vamos dizer, se estava bom, vou dizer que com essas substituições ficou assim, bem refinado aí os resultados, né? A gente percebe que quando você lida com um especialista daquela área, seja RH, seja marketing, seja compras, é diferente de lidar com um generalista, vamos dizer assim. O especialista ele tem uma visão um pouquinho mais além, né? E fez muita diferença isso. Tanto que nós conseguimos crescer clientes, conseguimos expandir carteiras, mesmo em momentos de crise. O RH, por exemplo, que eu citei, você vê, criamos cargos de carreira aqui, né? Então, tudo, se você vê que nos detalhes foi trazendo melhorias, vamos dizer assim, né? Isso foi de maneira geral, né? Então, a gente vê que essa profissionalização, ela seria, assim, a solução de um dos pontos fracos que algumas Unimedes ainda têm, né? Não conseguiria precisar a porcentagem disso, mas é um ponto fraco, né? Muitas vezes cargos de confiança nem sempre correspondem a ter um retorno técnico, né, daquilo. Então nós resolvemos passar nessa nova fase de profissionalização, que começou na camada de cima, mas atingiu todas as camadas realmente da Unimed, né? Crescemos, tudo cresceu os clientes, nós crescemos, o hospital cresceu, nós passamos aí praticamente de 800 funcionários para 1.200, tudo cresceu, né? Então teve uma grande hipertrofia, mas sempre atento à qualidade do recurso humano, né? E essa profissionalização que você perguntou. Uhum.
Quando tem essa mudança, eu acho que vocês fizeram de um jeito bem interessante aí, né? Que foi você ter essa visão muito clara ali das áreas de gestão, né? E isso você ter apartar, né, da diretoria, que, claro, continua tomando as decisões, continua fazendo negócio, mas tem ali um suporte muito mais intenso. Como que isso foi recebido e como que foi depois, durante toda a execução desse plano, né, de profissionalização, doutor, pelos cooperados? Como que foi isso pelos cooperados? Porque esse é um grande medo que eu vejo que as Unimed têm também, né? De falar assim, olha, a gente, em tese, né, vai tirar um pouco do poder do médico ali na gestão, né? Não é nem tirar o poder, porque ele vai estar na uma decisão, mas ele, como você mesmo falou, tiramos uma diretoria de médico, colocamos uma diretoria de não médico, né? Como que isso o cooperado levou, né, aí no caso do Ribeirão Preto, essa notícia, né, ou essa profissionalização aí da Unimed? A grande maioria apoiou, porque o cooperado comum, ele tem essa leitura que a profissionalização é positiva, né? Então, eu diria, com exceção de quem tem objetivos, vamos dizer assim, mais políticos, que não são os cooperados comuns, que são a maioria, né, os cooperados comuns, o cooperado comum ele tem a visão que a profissionalização é positiva para a empresa, né? Ele muitas vezes não consegue entrar na política, ele não consegue interferir nisso, mas ele apoiou, né, tanto que foi aprovado em assembleia, isso foi aprovado por unanimidade na ocasião, que foi muito, não que todos os cooperados, todos os cooperados estavam na assembleia aprovado por unanimidade, né? Então, assim, é algo realmente bem positivo, né? Então, foi bem aceito. E isso, na medida que você for entregando, que nós estamos entregando resultado também, aqueles que tinham dúvidas acabaram entendendo e nós conseguimos neutralizar eventuais críticas que alguns chamaram de loucura no começo, né? Mas à medida que foi entregando resultado, foi acalmando as pessoas e a comunicação também foi importante. Nós temos muita atenção à comunicação. Então, tudo que a gente estava realizando e fazendo, eu tive a preocupação de comunicar, né? Fiz uma comunicação de alguns meses, depois de 6 meses, de um ano, então fui entregando comunicações para mostrar o resultado, porque muitas vezes você consegue realizar, mas se você não demonstrar e não ficar isso muito claro, as pessoas vão esquecendo, né? Elas não sabem nem se aconteceu há 10 anos, há 3, o tempo passa tão rápido que as pessoas esquecem do que está acontecendo. Então, eu fiz questão de formalizar isso de maneira repetida, para eles entenderem que o momento estava sendo diferente, né? Inclusive, isso aqui, agora, quando terminou a gestão, eu fiz um balanço de 3 anos, um impresso, né? E eu mandei para todos os cooperados, né? Que foi um resumo de tudo, tá? Desde a parte financeira, a parte social, tudo que nós fizemos de projetos concluídos, eu entreguei na mão de cada cooperado para eles entenderem o que foi feito, para materializar, né, a ideia, né? E acaba que com essa comunicação, eu diria que foi um apoio praticamente geral, né, a essa profissionalização, e foi muito importante. Por exemplo, uma das primeiras pessoas contratadas que nós tivemos aqui, nós contratamos uma pessoa responsável por projetos. Quer dizer, a Unimed era uma Unimed de grande porte, a gente não tinha, hoje eu tenho uma gerente de projetos, quer dizer, eu tenho uma pessoa pensando e cuidando dos prazos, dos projetos, cobrando as pessoas. Então, os projetos já estavam andando, até antes da nossa gestão, só que ter uma pessoa organizando isso, né, você consegue não só render mais, como medir resultado, também cobrar as pessoas, e tudo isso aí entra numa cadeia aí de resultados positivos, né? Então, a estruturação ela foi global, não só de trocar pessoas, como trazer pessoas novas, e isso tem dado certo. Legal. É como uma brincadeira que o Dr. Elton, lá do Seguros, faz muito, até quando entrevistei ele, eu relembrei ele disso que eu escutei numa palestra dele, né? Tratar a Unimed como uma empresa, né? O pessoal brinca que fala assim, tratar a Unimed como uma empresa. Ele falou, eu já fui até criticado por uma vez por um cooperado e ter tratado a Unimed como uma empresa. Ele falou, mas gente, é uma empresa, né? Tem que tratar como uma empresa, embora seja uma cooperativa e tenha todas os viéses ali da cooperativa, que muitos são positivos, mas ela é uma empresa, tem que gerar resultados, tem que distribuir os resultados, inclusive, para os cooperados, enfim, tem que ser tratado profissionalmente mesmo, né? Porque são duas faces, né? Porta para dentro e porta para fora.
Porta para fora é uma empresa igual a qualquer outra, né? E porta para dentro tem o cooperativismo, né? Distribuição de lucro, tratar bem os médicos, pensando em qualidade de atendimento, tudo bem. São dois mundos, né? Mas o lado externo é o lado de empresa, né? Então tem que ter um pé dentro e um pé fora, né? Ter esse equilíbrio para poder trazer resultado, né? Se olhar só para dentro, realmente a empresa ela não cresce. Exato. Doutor, e aproveitando até o gancho que você já tem até um balanço geral aí da primeira gestão, né? Conta um pouquinho de assim, outros temas interessantes aí que você entende que foram coisas importantes, diferenciais que foram feitos na gestão, né? Também, e até também, eu esqueci no comecinho de pedir para você falar um pouquinho da própria Unimed, em termos aí de tamanho, número de beneficiários, número de vidas, né? Para a gente quem não conhece de fato a Unimed de Ribeirão Preto, ter essa visão mais geral um pouquinho. Hoje nós estamos com 150 mil vidas na Unimed de Ribeirão Preto. Nós crescemos 20 mil vidas nesses últimos 3 anos. Então nós estamos numa crescente, né? Felizmente, mesmo em tempos de crise, estamos conseguindo crescer e fechamos com 150 mil vidas. Hoje nós estamos com 1.200 funcionários, né? Desses 1.200 funcionários, 800 estão alocados no hospital próprio nosso e 400 na operadora, né? Então, o faturamento de 2020 ficou em 948 milhões, né? Nós tivemos um resultado líquido aí de 43 milhões, né? Nós conseguimos dobrar esse resultado líquido em 3 anos, né? Ele vinha de 21 milhões, foi para 43. O patrimônio líquido também nós conseguimos dobrar, né? Então, assim, e para os cooperados também um repasse, que é uma coisa que eles sempre perguntam, como é que é o repasse para os médicos, também aumentando 35% em 3 anos. Então, assim, não teve um incremento bem importante aí, né, nessa parte financeira, de crescimento, né? Foi bem significativo. Quantos cooperados, doutor, que está? Nós estamos com 941 cooperados. Ótimo, legal. Eu estava até comentei que eu estou exatamente nesse momento até aqui em São José dos Campos. Eu estou vendo que é mais ou menos o mesmo tamanho, né? Acho que Ribeirão é um pouco maior, mas a gente tem mais ou menos o mesmo tamanho aqui de São José dos Campos. Interessante. Doutor, e aí tem um assunto que particularmente, eu vou gostar muito de falar dele, né? Mais do que o senhor vai falar, na verdade, mas eu me sinto também como um dos responsáveis aí por ter feito virar uma realidade, que é o hospital próprio da Unimed de Ribeirão Preto, né? A gente fez lá atrás, né? Já faz bastante tempo, o projeto de viabilidade, ele é um sucesso, o hospital, até no próprio sistema Unimed, foi isso que até levou a gente para o sistema Unimed como um todo, e agora está passando pela fase de ampliação, né? Sempre eu passo ali na frente do hospital, vejo já toda, né, a armadura já sendo montada ali, e isso é até um assunto bastante interessante, que é a verticalização, né? Já faz alguns bons anos aí que é assunto sempre das Unimed, do sistema Unimed, como todo. Eu queria que você contasse um pouquinho, tanto do processo de como que a verticalização ela tem, quais são os impactos, né, que tem dentro da Unimed como um todo, e agora desse processo de expansão, né? Como é que vocês estão lidando com isso, enfim, como é que foi todo o projeto, né? Sim. Na verdade, antes de falar da verticalização, eu queria dizer que hoje a rede prestadora, seja de hospitais, ou seja a rede de laboratórios, seja o que for, eles têm a sua importância, têm o seu papel, têm a sua função, né, em qualquer situação, e continuam tendo para a Unimed, né? Só que não ter o serviço próprio, muitas vezes gera um desequilíbrio, né, no sentido de muitas vezes de ameaças e riscos no mercado, né? Então, ter o hospital próprio para nós foi de extrema importância. Eu não estava na gestão, porque essa decisão foi tomada em 2010, né? Mas eu vejo ela como tendo sido muito feliz a decisão na época, porque, para você ter noção, os hospitais da rede, na ocasião, querendo um aumento de tabela dos hospitais, eles fecharam a porta para a Unimed, então nós não atendemos mais a Unimed, de um dia para o outro, né? E isso é um risco, né? Se você não tem um hospital próprio, não tem um recurso próprio, você fica 100% na mão da rede
que apesar de ser importante, ser positiva, mas a questão de discussão de tabelas e de toda essa parte, você fica muito exposto e muito vulnerável. Então foi tomada a decisão em 2010 de construir um hospital, que foi concluído em 2016, quando iniciou suas operações, né, no meio do ano, em junho de 2016, e isso foi muito importante, né, porque trouxe olhando como um todo, o cliente, por ser um hospital aqui de referência, acabou sendo um hospital de alta qualidade, isso nos facilitou demais a crescer os clientes, a crescer o número de clientes. E às vezes, muitas vezes o pessoal fica perguntando, mas o hospital dá lucro? Então, nosso negócio aqui da Unimed é plano de saúde, a gente ganha dinheiro vendendo plano de saúde. O hospital é uma âncora para nós, para vender plano de saúde. Então o hospital, ele é um hospital de custo, não tem visão de ganhar dinheiro com ele. Para nós ficar equilibrado está ótimo. Nós vamos ganhar dinheiro tendo mais clientes. E foi o que aconteceu, né? Praticamente nós aumentamos o faturamento da Unimed aí em 200 milhões em 3 anos, né? Com esse crescimento. Então, essa visão, a verticalização, ela é importante para equilibrar o mercado, né? Você equilibrar com a rede prestadora, que você continua dependente dela, mas você consegue manter um equilíbrio. Até a discussão de tabelas, né? O prestador quer cobrar um item lá, quer cobrar 3 mil reais. Eu falo, não, 3 mil é caro, porque eu sei o custo agora disso daí. Lá no nosso hospital custa 2, então eu vou te pagar 2. Então ele tem vários pontos positivos, né? Não necessariamente a verticalização total, mas que você tenha um equilíbrio, pelo menos, que você não fique isolado, dependendo 100% da rede prestadora, que em muitas cidades, às vezes, passam muito apuros, porque a rede prestadora não pode ser vendida, pode mudar de mãos, né? E o cenário daquela cidade, que às vezes está estável, pode mudar de um dia para o outro e você ficar sem um hospital para entregar para os seus clientes, né? Então, eu vejo que a verticalização é muito positiva, é uma tendência nacional, né? E eu acho que isso é extremamente importante. E depois de 4 anos com esse hospital, que ele foi criando maturidade e ocupação aumentando, foi gradativo isso, né? Até ele se firmar, mas de um momento para o outro ele cresceu e ficou cheio, né? Com uma ocupação bem significativa, a ponto de já exigir e dar uma abertura para a duplicação dele. Foi o que nós começamos agora, no dia 12 de fevereiro, nós começamos a construção da segunda torre. Então nós vamos duplicar o hospital, né? Uma previsão para inaugurar daqui a uns 2 anos e meio, uma previsão em torno disso. E nessa expansão nós vamos acomodar o que a gente não tinha antes, que é a unidade materno-infantil, né? Que é uma outra área também que todo mundo discursa. Isso daí não dá lucro, não dá materno-infantil, dá prejuízo. Só que isso é uma visão para quem olha só um ponto. Se você olhar o macro, a unidade materno-infantil, ela agrega clientes, né? Fomenta a venda de planos. E é onde nós vamos ter faturamento aumentado. Nós vamos equilibrar as contas da unidade materno-infantil e vamos ganhar dinheiro com plano de saúde. Essa é a estratégia, né? Então, a previsão para que 2 anos e meio nós vamos ter uma unidade materno-infantil própria, que nós não tínhamos, né? E vamos ter também mais um excedente aí de leitos de UTI, de própria internações cirúrgicas, né? Que hoje nós estamos trabalhando bem no limite. Legal. Até isso aconteceu recente, né, doutor? O hospital Pinhar, né? Que era a maternidade de Ribeirão Preto mais conhecida e também credenciada da Unimed, ela foi vendida e isso gera, como você falou, um certo risco ali que a Unimed tem que estar mitigando, né? Tendo o hospital próprio, você acaba conseguindo mitigar parte desse risco, né? Na verdade, cada plano de saúde, eles têm o seu perfil e a sua característica, né? Não vou dizer que tem certo e errado, mas a Unimed tem a sua cara, tem o seu jeito de atender, de conduzir, tanto pensando no médico como no cliente, né? E às vezes não é simples você estar coabitando, né, num espaço físico que tem pessoas que têm outro perfil. Não é certo nem errado, é simplesmente diferente. Então, se você tem uma unidade própria, você consegue
escolher as pessoas que você quer para trabalhar lá, naquele perfil, né, que você espera de resultado, né, de qualidade e tudo mais. Então, você ter essa autonomia que o serviço próprio te permite, isso é muito positivo, né? Você põe a cara da Unimed, né, a marca Unimed, no seu jeito naquela instituição, né, no caso do hospital que nós estamos falando. Isso é bem interessante. Os clientes percebem, né, essa diferença e acaba sendo um atrativo também, né? Sendo importante. E o hospital de Ribeirão Preto chama bastante atenção, da Unimed de Ribeirão Preto chama realmente bastante atenção, ele é bem bonito, o pessoal passa lá, gosta bastante. Eu mesmo já recebi alguns feedbacks, assim, né, para saber que a gente tem essa relação, de falar, olha, eu só fechei minha empresa, coloquei minha empresa, né, com um plano de saúde da Unimed, conta do hospital, o hospital é lindo e tal, super legal, tem uma retaguarda ali bacana e tal, então isso realmente faz a diferença. Doutor, eu queria, aproveitando, né, Ribeirão Preto é palco de uma relação que eu vejo até um lado bastante positivo de mercado, que é a concorrência, uma concorrência bastante acirrada que a gente vê no Brasil inteiro, por conta principalmente a Pedido, Intermédica, que tem planos, e esses modelos de operadora de plano de saúde, como o senhor falou, não dá para avaliar o que é certo e errado, mas que são diferentes do sistema cooperativo Unimed, né? E Ribeirão Preto teve, né, sempre a São Francisco, depois foi comprada pela Apivida, e a gente viveu, até por eu ser ribeirão pretano, né, esse viés de mercado de ter as duas empresas concorrendo ali de modo diferente, etc. E até então, puxando esse gancho, né, pegando um pouquinho desse gancho, eu falava um pouquinho de mercado, contasse um pouquinho dessas relações, né, de concorrência com esse outro estilo de operadora de plano de saúde, que a Unimed de Ribeirão Preto e o senhor como gestor aí entendem e estão enxergando do mercado, né, até dessas novas desses novos planos que estão acontecendo, que são essas fusões e essas compras que estão acontecendo no mercado. É muito interessante, porque Ribeirão Preto é a casa onde nasceu o São Francisco, que depois acabou sendo absorvido pela Apivida. Então, essa história de convivência, no caso nosso com o São Francisco, depois com a Apivida, é uma história assim, que já tem muitas décadas, né? E, por incrível que pareça, existe um equilíbrio. Diferente de outras praças, em Ribeirão Preto existe um equilíbrio, né? Isso há décadas, e esse equilíbrio nunca se perdeu. Existem os clientes de Unimed fiéis, existem os clientes do concorrente fiéis também, e esse equilíbrio nunca se quebrou. O que aconteceu em outras praças é que eles entraram, né, com estratégias que, vamos dizer, pegou essas praças, as Unimed de surpresa, né? Eles entraram adquirindo outros planos de saúde ou adquirindo hospitais, eles foram invadindo, né? E aí eram áreas que estavam equilibradas, mas sem o concorrente, né? A Unimed em Ribeirão Preto tem um equilíbrio lidando com o concorrente há muitas décadas. Esse equilíbrio nunca se perdeu, até pelo contrário, nos últimos anos acabam crescendo, adquirindo vida deles, né? Então vai contrário ao que está acontecendo no resto do Brasil. E aí nas outras praças pegou de surpresa, né, o mercado, e realmente eles conseguiram crescer, ganhando parte de clientes da própria Unimed, né? E aí, assim, para você concorrer com esses planos que muitas vezes eles são de ticket mais barato, aí a única maneira é você reduzir custos. Porque se você não reduzir custos, você não consegue vender o plano de saúde lá no balcão mais barato, né? E isso é uma tarefa que nem sempre é simples. E é onde a profissionalização que nós implementamos no Unimed de Ribeirão Preto ajudou. Porque se você trabalhar da mesma maneira que sempre trabalhou, você não consegue competir. Então, eu acho que, pensando no sistema Unimed, eu vejo ele como se sustentando, mesmo a médio prazo, né? Mas com essa tarefa de revisão de custos. Não dá para ter um descontrole como tinha em muitas situações, né? Em muitas controle também de custos, né? Realmente tem que fazer a conta na ponta do lápis, né? Para poder ter um plano de saúde no balcão acessível e você ainda ter lucro, né? Porque, então esse é o ponto.
Inclusive, foi curioso porque alguns cooperados vieram nos interpelar e perguntar: vocês estão vendendo plano de saúde, eu estou vendo que vocês estão crescendo, né? Mas vocês devem estar tendo prejuízo, vocês devem estar vendendo tão barato que está só vendendo para fazer propaganda, que está crescendo o número de clientes, mas deve estar tendo prejuízo. E não, eu mostrei os números, que realmente o faturamento aumentou muito. Agora, o segredo disso, realmente, em parte, para ficar competitivo, é controle de custos, né? E aí, você profissionalizar as gestões é fundamental, porque com gestões, às vezes, só políticas com cargos de confiança, isso nem sempre é simples, né? Então eu acho que o cenário do Brasil eu vejo com otimismo para as Unimedes, porque realmente a Unimed entrega mais qualidade, isso é indiscutível, mas o desafio é entregar qualidade com redução de custos, né? Então é esse que é o grande, acho que é o grande diferencial para conseguir se manter no mercado e estabilizar nas outras praças, né? O que não aconteceu nos últimos anos, né? Então, eu vejo que a médio prazo vai estabilizar essas mudanças, aquisições, mesmo essas trocas de clientes que me migram, né, de um plano todo. Eu acho que a tendência aí é equilibrar, né? Nós estamos passando uma fase de transformação, mas eu penso que isso vai parar em breve. Claro, os planos menores serão engolidos, isso não tem dúvida nenhuma, né? Não vai, mas vai ter uma estabilidade entre os grandes, e a marca Unimed vai estar, obviamente, que hoje está com 18 milhões de clientes, vai se manter firme, né? Mas com essas tarefas que tem para fazer aí isoladamente. Você sabe que, doutor, que a gente lida muito com gestão, né? Todo mundo está ligado lá na faculdade de Empresa, Saúde de Ribeirão, e a gente tem algumas premissas que a gente leva, não só para o sistema Unimed, mas até para empresas familiares e tal. Que você, muitas vezes, não ter concorrência, ele se torna até, às vezes, uma ameaça, né? Não é nenhuma oportunidade, é uma ameaça, porque você acaba não sabendo trabalhar quando a concorrência aparece. Em algum momento ela vai aparecer. E eu acho que o Ribeirão foi bem isso, né? Eu estava até conversando com a Unimed Fortaleza, por exemplo, que é também uma referência positiva no sistema Unimed, que é a casa da Apivida, né? E eles têm esse mesmo cenário. Eles nunca se assustaram com concorrência porque a vida inteira viveram com isso, né? Ribeirão, acho que é isso mesmo, já conhece. É diferente de uma Unimed que nunca teve, aí de repente aparece, né? Com um jeito diferente de trabalhar, e aí acaba tendo esse susto aí, fica com um cenário um pouco diferente, né? Legal, isso é bom. Então, acho que até no fim do dia, a Unimed sempre ter convivido aí com o São Francisco foi saudável, né? Para ela já ter essa imunidade, né? Vamos falar linguajar médica, aí tem uma imunidade ali pronta. Porque é questão de foco, né? Assim, por ter essa concorrência crônica, hoje o foco nosso é entregar qualidade, entregar serviços positivos, entregar resultados. Eu não tenho foco em ficar preocupado com o concorrente. Preocupação, sim, mas não é o foco. O foco é a gente estar melhor, entregar mais. Não nos distraímos com esse tipo de preocupação. A gente mantém o foco olhando para a frente, né? Então, acho que isso também, a energia de buscar projetos e resultados é uma energia diferente do que você ficar tenso e preocupado, que às vezes você não consegue nem se desenvolver, ficar preocupado somente com o concorrente. Nós estamos olhando para frente e seguindo, né? E vamos em frente. Muito bem. Doutor, e aí tem um outro assunto interessante que eu queria trazer, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente já passou aí o ano passado também uma primeira onda, segunda onda agora. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da entrevista, né? Que a gente está meio farto de enxergar, de receber notícias negativas agora da mídia, de tudo que é lugar, né? Por conta da pandemia e tal. Então a gente está tentando ser um pouquinho mais positivista aqui na Unimed em Pauta e tentar enxergar o lado do copo meio cheio, né? E não um copo meio vazio. E, portanto, a gente sempre está olhando, tentando, e eu estou perguntando sempre para os dirigentes, né, que eu tenho entrevistado, o que tem enxergado de oportunidade, né, nessa crise. A gente sabe que, invariavelmente, todas as crises elas vão gerar algum tipo de oportunidade, né, e não é diferente essa pandemia, né. Eu queria ouvir do senhor o que vocês estão enxergando aí, que vocês estão aproveitando, né, também
de oportunidades que vieram aí junto com a pandemia? A primeira aprendizado, acho que isso valeu para todos, né? É a capacidade de adaptação a necessidades, né? Nós tivemos que uma semana montar uma unidade aqui grande para atendimento de Covid, né? De repente você tem uma UTI lotada, você tem 2 dias para montar uma nova UTI, você tem uma falta de medicação, você tem que resolver uma importação e você vai lá em 2 dias, você resolve. Então, assim, essa capacidade de adaptação, que eu acho que isso não é óbvio restrito ao Unimed Ribeirão Preto, isso acho que todo mundo que conviveu com a pandemia precisou passar por isso. Eu acho que a maioria dos lugares conseguiram fazer isso bem. Essa adaptação para poder suprir as exigências que a pandemia trouxe, né? Porque essa história de onda, você tem que fazer um dimensionamento exato para você não ficar nem hiperdimensionado nem hiperdimensionado, né? Então você tem que estar na medida certa. Eu não consigo largar uma UTI vazia lá, esperando pacientes Covid, e ao mesmo tempo não pode estar 100% lotada, que eu não consigo atender um paciente que está na porta lá. Então isso aí acho que foi um grande aprendizado, né? Assim, e foi chamar um momento de guerra, na verdade. Eu acho que na guerra você aprende aí algumas ferramentas que quando chegar o tempo de paz, eu acho que nós estaremos melhores preparados no dia a dia para situações assim, no dia a dia diversas mesmo, mas realmente o Covid trouxe grandes desafios, né? Foram inúmeros, né? Inclusive financeiros, você tem que equilibrar contas, muda o perfil, você tem cirurgia para realizar, não consegue, e tem múltiplos desafios mesmo, né? Então acho que trouxe um grande aprendizado. E essa história de onda é muito interessante, que você fica sempre na expectativa de saber se a próxima onda vai ser maior ou menor, né? Mas na minha percepção, e olhando também o que aconteceu já no exterior, e quem já a onda está um pouquinho na nossa frente, né, veio antes, eu acho que igual que nós passamos agora no mês de fevereiro e março, nunca mais. Eu acho que nós já chegamos no limite. Ou seja, agora nos últimos 10, 15 dias nós já vimos uma redução de atendimentos de porta, redução da internação, e já começando a respirar um pouquinho nos leitos de UTI, de enfermaria. Eu estou falando de Ribeirão, mas as ondas só mudaram a questão temporal na cidade, elas são todas iguais, né? O tamanho é muito parecido. Então eu vejo com muito otimismo que nós não teremos uma onda tão grave como nós passamos agora recentemente, e se nós superamos esse teto, essa exigência máxima dessa última onda, eu acho que tudo que virá pela frente vai ser superado até com mais tranquilidade. Ou seja, nós estamos preparados para enfrentar, né, as próximas ondas, que eu acho que virão menores. Sem falar no avanço de vacina, né, que obviamente vai ser um atenuante, né, se não vai resolver a curto prazo, mas já atenuou bastante, tanto que a gente quase não vê mais idosos internados, né? Reduziu demais as internações de idosos. Então eu acredito que a vacina já tem um efeito prático dentro dos hospitais, né? E a própria imunidade da população que contagiou, né? Ao mesmo tempo que é ruim ter muita gente contaminada, mas ao mesmo tempo cria uma imunidade, né, uma boa parte da população. Então, junto a vacina com a imunidade para a própria doença, né, eu acho que com o tempo essa imunidade de rebanho vai também colaborar bastante para termos tempos melhores, né? E eu acho que se nós sobrevivemos à guerra, agora quando começar a melhorar um pouquinho, reduzir essas batalhas, eu acho que nós vamos caminhar bem, né? Eu seria bem otimista em relação a isso. Legal. E o senhor acredita que a telemedicina, por exemplo, que foi uma coisa que apareceu aí quase que de, né, goela abaixo, vamos dizer assim, ela depois de passar tudo isso, ela vai voltar para trás, ou você acredita que é uma realidade que agora vai ficar para todos sempre? Eu voltaria uma pergunta para você. Você acha que um menino de 20 anos que está aí na faculdade, você acha que ele tem paciência de ligar num consultório para agendar uma consulta, para ir lá, ficar sentado, esperar uma hora? É um outro perfil. Tem uma geração nova chegando aí que ela é diferente de uma geração que hoje tem, por exemplo, 70 anos. Então, eu acho que até a medicina ela vai abocanhar
um perfil, uma parcela da população, sobretudo os mais novos, né? E os mais conservadores, mais velhos, talvez ainda vão insistir um pouquinho na tradicional, sobretudo no interior, né? O pessoal é muito ainda tradicional. Ou seja, a telemedicina, ela entrou, né, de maneira súbita, a gente estava ensaiando, né? Ela em treino, de repente começou o jogo e aí ela não retorna mais, porque ela tem um nicho para ela, já de saída, né? Que é essa população mais nova. E questão de distância também, quem não tem acesso, por questão de distância, é 1000 vezes melhor você ter Esses dias mesmo eu fiz uma orientação, o paciente estava lá no norte do país, ele estava numa cidade pequena, um amigo me enviou, você pode dar uma atenção? Aí conversei com um telemedicina e ele tinha uma dor, então, assim, é umas coisas que você fala, nossa, como é que eles fazem medicina nesse lugar aí? Ele estava internado lá, sem diagnóstico, né? E com uma dor forte no abdômen. Eu falei, olha, por ser lado esquerdo embaixo, onde que era a dor, ou isso é diverticulite ou é cálculo renal, né? Para os dois diagnósticos, a conduta é a tomografia para confirmar. Ele estava com dor forte, estava internado lá, e eles estavam só observando, e ele com dor forte. Aí, eu passei essa orientação, eles foram numa cidade vizinha, lá 100 km, fizeram a tomografia, era um cálculo renal. Ou seja, fez o diagnóstico. Então, assim, em muitos casos, você consegue resolver. Eu não examinei o paciente, porque se eu tivesse examinado, provavelmente eu ia conseguir falar se era cálculo ou se era diverticulite. Eu ia conseguir fazer o exame físico. Eu não tinha essa possibilidade. Mas eu consegui ficar entre dois diagnósticos, né? E consegui dar a conduta, dar o direcionamento. E eles conseguiram finalizar com os próprios recursos deles lá, né? Então, eu acho que até a medicina, ela ajuda em muitas situações, né? Aqui na Unidade de Ribeirão, desde o início, hoje nós temos um pronto-socorro digital. E eu abri a telemedicina para todos os cooperados. Hoje nós temos uma ferramenta, quem quiser atender, nós temos uma ferramenta, a gente oferece a ferramenta, remuneramos isso, né? Porque a gente vê isso como assim, algo inevitável, né? E o próprio mercado, ele nos pressiona isso. Eu já tive situação de empresa, por sorte a gente já estava com a telemedicina, mas praticamente nos obrigaram a ter esse recurso para os funcionários da empresa, entendeu? Eles querem, o mercado está exigindo, então quem não tiver vai perder cliente, né? Então eu vejo como algo inevitável. Então aquela conversa, aquele discurso, se é bom, se é ruim, ele foi atropelado, né? E já foi superado isso aí a gente nem volta para a pauta, agora é o que está acontecendo. Com lei, sem lei, vai acontecer, né? Vai acontecer. Já passamos dessa fase, eles vão só agora referendar lá o que já é prático, né? E isso ultrapassa os territórios, né? Eu posso atender paciente em qualquer lugar do mundo e vice-versa, né? E tem algumas áreas que isso é muito interessante. Pega a área de psicologia, por exemplo, gente, você pode atender em qualquer lugar do mundo, é muito interessante isso, né? E qual que é o impacto na operadora? Olhando assim para a operadora, isso vocês enxergam como sendo uma coisa que, em tese, pode ser que aumente, por um lado, o número de consultas, né? Porque provavelmente você vai ter essa facilidade e tal, e também, por não ter o exame físico, pode ser que aumente também o número de exames, né? Isso pode, de alguma forma, aumentar ou impactar aí na sinistralidade. Eu não sei se vocês já têm alguma prévia dessas alterações, se isso é bom, se isso é ruim, né? Porque, por outro lado, também, se às vezes tem essa facilidade, ela também faz com que, não sei, as pessoas tenham um diagnóstico melhor também, enfim. O que vocês enxergam aí do lado da Unimed como operadora? De maneira geral, pede menos exames, por incrível que pareça. Pede menos exames. E nós tivemos muita preocupação com o custo no início, de não explodir isso, porque é tão fácil o acesso, né? Ficamos muito preocupados e até agora nós estamos ainda procurando a medida certa para não desequilibrar em termos de fomentar de mais nem de menos. Nem de menos para ficar fora do mercado e fora do que está acontecendo no mundo, e nem de mais para perder o controle financeiro, né? Devido à facilidade de acesso. Então nós temos algumas travas, né? Então, nós limitamos a agenda só das 8 às 18,
né? Agendo no máximo, eu estou na dúvida, eu acho que era 20 minutos ou 30. Nós criamos algumas travas que ele não vai conseguir fazer 1000 consultas no mês, o médico. Ele vai ter que ter uma agenda organizada, estruturada, e ele não consegue explodir em um atendimento, que era uma preocupação nossa, né? E nós criamos, apesar de alguns criticarem, nós criamos um deflator em relação à consulta presencial. A consulta presencial, ela remunera hoje, está aí uns 30% mais valorizada, a presencial. Para a gente não desvalorizar a presencial, né? Então, aquela pessoa que tem condição de fazer a presencial, ela é fomentada por uma remuneração um pouco melhor, né? A gente tem seus custos também de consultório, secretária. Então, a gente entende que até a medicina tem o seu encaixe, né? Tem seu encaixe perfeito, né? Não pode inverter, né? Então a gente vê com bons olhos e vê como é o futuro, né? Legal. Mas um nicho específico, né? E também não deu muito tempo de planejar, né, doutor? Veio tudo meio... Fez acontecer e depois nós pensamos no assunto. Como muitas vezes, você faz acontecer, resolve e depois você pensa em ver o que está acontecendo, né? Então foi bem interessante. E algumas especialidades isso é mais fácil, outras são mais difíceis. Algumas precisam mais de exame físico, né? E outras menos, né? Então algumas vão se beneficiar. Tipo, psiquiatria, gente, não tem sentido nenhum ter que ter o cliente no consultório. Não tem... eu acho que 90% dos casos, a consulta online ela vai resolver, né? E algumas outras talvez precise mais de exame físico. Então vai ter essa diferença por especialidade também. Muito bem. Legal, doutor. Eu queria ter aqui até mais e mais tempo para a gente bater um papo, doutor, né? A gente sempre está limitando um pouquinho as entrevistas ao tempo para não ficar muito extensa, né, para o nosso espectador. E eu gostaria então de pedir, doutor, até teria mais assuntos aqui para a gente conversar, quem sabe uma próxima oportunidade, uma outra entrevista aí, foi muito legal o bate-papo. Eu gostaria de pedir, por fim, uma mensagem final aos dirigentes, né, aos colegas aí do sistema Unimed, né, para a gente finalizar e fechar com chave de ouro de uma mensagem final, doutor. E, de novo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu agradeço, Eduardo, essa oportunidade, né, e de mensagem final, eu diria que ter um foco em gestões profissionalizadas pode ser o sucesso, a chave do sucesso aí para esse desafio do mercado que está acontecendo no momento, né? E vejo com muito otimismo a Unimed com sua marca, que agrega muita qualidade, né? Então esse é o nosso grande trunfo. Se ele vier junto com uma boa gestão, eu diria que é a solução perfeita para crescermos no mercado e sobrevivermos, né? Então é uma visão otimista.